Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Vamos lá para mais uma aula? Pessoal, hoje nós vamos falar de produção de texto publicitário, tá? Ele está no livro 7, capítulo 18, página 19 e o módulo é 107. Nós já falamos um pouquinho sobre o texto publicitário na aula anterior. Então vejam só, ó. O texto publicitário, um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias, e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Então, campanhas publicitárias. Esse texto ele pode vir com a linguagem escrita, a fala aí, né, que é a propaganda aí, vamos pensar assim, televisiva, né? E a visual, que são as imagens. Vejam só, eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer, olha aqui o poder da persuasão, tá? De convencer o leitor para a compra de um produto e ou serviço. Então, o principal objetivo aí de uma campanha publicitária é convencer alguém a comprar algo, tá? Ou fazer um serviço. Geralmente são encontrados nos meios de comunicação. Quais são esses meios? Vamos lá? O jornal, a revista, a televisão, rádio, internet, os outdoors aí, né? O outdoor e dentre outros aí. Então vamos lá, ó. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos. Olha o poder de convencimento, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir, né? O desejo de comprar. Então eles têm essa linguagem aí, né, que nos seduz para que possamos consumir algo. Desse modo, são produzidos através da função conativa, né? O sentido figurado aí da palavra, tá bom? Ou apelativa da linguagem. Ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou no interlocutor, com a finalidade de despertar, olha só, emoções, sentimentos e sensações. Lembre-se que os publicitários são as pessoas encarregadas de produzirem esse tipo de texto, ou seja, são os emissores, né, os locutores aí da linguagem publicitária, dirigidas para um determinado público-alvo. Então vejam só, esses publicitários eles precisam atingir eles precisam saber, perdão, qual o público que eles precisam atingir. Um exemplo aí que eu vou dar para vocês. Eu compro um tênis, né? Muito bacana aí, eles fazem um tênis muito transado, vamos dizer assim, muito colorido. Que público-alvo são esses? São os adolescentes, tá? Então são pessoas que eles precisam pensar aquele produto, quem é o seu principal público-alvo, tá bom? Como eu dei o exemplo para vocês aí agora sobre o tênis, tá? Então vamos ver aqui algumas características do texto publicitário. Então as principais são, tá? Texto persuasivo com o objetivo de convencimento, então tem que ter aí a persuasão, né? Tenho que convencer o meu público a comprar, a adquirir aquilo que eu estou falando. O verbo aí no imperativo, né, que faz uma súplica, um apelo, ou o presente do indicativo. Uso de expressões de chamamento aí, então eu uso o vocativo, tá? A linguagem ela precisa ser simples, coloquial, dinâmica e acessível. Porque eu tenho que chegar naquele público, tá? Então não adianta eu fazer uma linguagem aí rebuscada que no meu leitor não vai entender. A intertextualidade, como nós já estudamos, é a relação com outros textos, tá? Subjetividade e musicalidade, usos de figuras e vícios de linguagem, tá? Usos de rimas, neologismo, estrangeirismo, polissemia e trocadilhos, presença de criatividade, humor e ironia, e a função apelativa da linguagem, tá? E temos também a utilização de estereótipos. Então vamos lá, ó. A estrutura do texto publicitário.
Os textos publicitários não seguem uma estrutura padrão aí. Podem ser o quê? Frases, textos visuais auditivos e escrito, os quais utilizam a linguagem não verbal e a verbal. Linguagem verbal, a escrita, a não verbal, a linguagem aí através de símbolos, imagens, tá? Então, olha só. Geralmente são textos curtos, com o objetivo de convencer algum produto e ou serviço. E podem ser de diversos gêneros. Então, eles podem ser argumentativos, narrativos ou descritivos, sendo que algum deles inclui os 3 gêneros num só. Então, pode ter aí em alguns, né, que tem os 3 gêneros. É muito comum encontrarmos os textos publicitários com imagem e textos, tá? Que é a linguagem não verbal e a verbal. Observe que a imagem é um recurso muito importante dos textos publicitários, que tem a função principal de promover, olha aqui, gente, esse verbo, a marca e despertar no leitor a vontade de possuir tal produto ou serviço. Então, a função principal aí do texto publicitário é promover a marca, né? E mais, despertar nós aqui, né? Os consumidores a ter vontade de possuir o produto ou o serviço. Podem apresentar títulos, na linguagem publicitária são chamadas de headline, né? Acho que é isso que fala, certo? Que significa título, bem atrativos e criativos, com presença de algumas das palavras-chave, com o intuito de chamar mais a atenção do leitor para o que se pretende comercializar. Então, é mais chamar a atenção aí. Em seguida, no corpo do texto será apresentada a ideia principal que apresentará descrições, narrações ou argumentos para a escolha da marca. E, por fim, a conclusão do pretendido, seguidos da assinatura do anunciante e da marca, tá? Eu vou mostrar para vocês logo adiante alguns desses exemplos aí. Então, vejam só, os slogans, olha aqui, vamos ver o que é. São elementos fundamentais dos textos publicitários, posto que definem poucas palavras ou frase de efeito, a marca de maneira criativa que se aproxime o leitor da proposta publicitária. É aquela frase, gente, que não sai da nossa cabeça, igual Havaianas. Todo mundo usa, né? Todo mundo usa. É o slogan aí da Havaianas. Se eu falo assim para vocês, vai verão, vem verão, o que já vem na cabeça de vocês? A cerveja Itaipava, tá? Então, o slogan nada mais é do que essa frase de efeito aí, tá? Que aproxima o leitor da proposta aí publicitária. Então, olha só, corresponde aos textos de fácil memorização. Por exemplo, quando dissemos, amo muito tudo isso, logo nosso pensamento nos leva a pensar na empresa do quê? De fast food, aí o McDonald's, né? Que divulgou amplamente sua marca através desse slogan. Então, ele coloca, amo muito tudo isso, é o slogan da empresa aí McDonald's. Como eu já falei para vocês, vai verão, vem verão, é o slogan do quê? De qual empresa? Itaipava, né? Todo mundo usa. Qual é o slogan? Da Havaianas, ok? Aí eu coloquei alguns slogans aqui para vocês, ó. Itaú, feito para você. Olha a frase de efeito deles aqui, ó. Então, quando a gente vê essa frase, feito para você, né? A gente já tem aí o quê? Né? Já vem o Itaú na nossa cabeça. Quando a gente fala assim, ó, terrível contra os insetos. Contra os insetos, né? Que marca que vem aqui na nossa cabeça? SBP, né? Que é aí, mata aí insetos, baratas, enfim, sei lá. Depois nós temos a CVC, né? Que é uma empresa de viagem. E olha o slogan dela aqui, ó. Sonhe com o mundo, a gente leva você.
Então, sonhe com o mundo, a gente leva você. É o slogan da CVC. Então, o que vocês não podem esquecer? É que o slogan ele é um texto de fácil memorização, tá? E que quando a gente vê esse slogan, a gente já lembra da marca, tá bom? Então, feito para você, o Itaú. Sonhe com o mundo, a gente leva você. CVC. Terrível contra os insetos, SBP. Ok? Como eu já falei da Itaipava, nós vimos ali Eu Amo Tudo Isso, que é do McDonald's, tá bom? Então, aí o livro de vocês trouxe assim, ó. Depois de ter produção de texto publicitário, depois de ter estudado as características gerais do texto publicitário, neste módulo serão apresentados alguns detalhes da estrutura desse tipo de texto. Como a criação de texto publicitário requer muita criatividade, é possível ter uma liberdade gramatical maior. Porém, alguns aspectos formais são recorrentes nessa modalidade. Um deles é a concisão. Então, não pode ser aquele texto enorme, né? Os textos publicitários, gente, eles costumam ser formados aí por frases curtas, já que elas são mais fáceis de compreender e não exigem muito tempo da atenção do leitor, tá? Relacionada a essa característica está a linguagem simples e objetiva. Por que simples e objetiva? Para facilitar o entendimento da mensagem, tá bom? Além disso, uma vez que esses textos procuram aproximar-se do público, pode haver o emprego de linguagem informal. Então, não precisa aí usar, né? Muitas vezes eles usam a nossa fala aí do dia a dia mesmo, para ter essa aproximação aí com o público-alvo, ok? Então, olha lá. Em geral, esses textos são compostos por. Então, ele tem um título, o corpo do texto, o slogan, que é a frase de efeito, e a assinatura. Então, um texto publicitário, tá? Ele tem aí o título, o corpo do texto, o slogan e a assinatura. Então, vamos ver cada um aí. O título, que também é chamado aí de headline, né? Headlines deve ser, né? Que é o título. O que ele deve conter nesse título? Ele deve chamar a atenção dos leitores de imediato, gente. A pessoa bateu o olho e já deve chamar a atenção. Geralmente contém palavras-chave relacionadas ao que está vendendo aí ou sendo divulgado, tá? Para que os leitores possam tão logo aí comecem a ler, saber do que se trata, tá? Logo depois, nós temos aqui, então, o corpo do texto, tá? É aqui, gente, que apresenta o produto, o serviço, tá? A ideia. E qual é o objetivo disso? O objetivo aí é de persuadir os leitores, tá? Convencer o leitor, ok? Em geral, o texto é curto, porém isso pode variar dependendo do tamanho do espaço destinado à peça publicitária aí. É possível o uso tanto de texto verbal quanto texto não verbal. Então, vai ter aí a escrita e símbolos, imagens, tá bom? Não necessariamente pode conter os dois, mas é mais fácil de ver assim. Aí, mais uma vez, né? O slogan. Vou bater mais uma vez nessa tecla aqui com vocês, né? O que é o slogan? É uma frase de efeito, a qual se associa à marca, instituição que a usa. Pode ser de fácil memorização e, por resumir as características do produto, o serviço que ela vende, tá? Normalmente é criado com o objetivo de vender um produto. Os slogans, além de terem o poder de síntese, devem ser chamativos, criativos, instigantes e de fácil memorização. Como nós vimos aqui, gente. Feito para você, né? O Itaú. E vocês podem imaginar que quando a gente vê essa propaganda na televisão, tem sempre uma pessoa fazendo I ali no círculo, dentro de um círculo, né? Vai fazendo I, vai fazendo um círculo assim.
certo? A gente consegue até imaginar. Então, é aquela frase de efeito para que a gente possa comprar alguma coisa. E depois, gente, nada mais é do que aí a assinatura, né? Para finalizar aí o texto publicitário. É o nome dos anunciantes. Pode representar marcas, instituições, órgãos governamentais. Qual a assinatura aí do Colégio Futuro? Vamos dizer assim, a árvore, né? Certo? E depois nós temos então aqui, eu quero mostrar para vocês, o livro de vocês trouxe, a estrutura do texto publicitário. Então, olha só, óculos com armação flexível. Isso é o que, gente? O título. Aí, olha a imagem logo abaixo aqui, ó. A imagem sendo representada aí. Então, uma pessoa usando óculos deitada, tá? Super confortável aí, porque ele já quer mostrar que a armação ela é flexível, né? Não é rígida aí. Então, olha só. Depois vem o texto. Vamos ver o que esse texto está mostrando para nós? Nossos modelos de óculos têm armações flexíveis e emborrachadas. Elas não trincam ou quebram. E você ainda pode assistir a televisão deitado, tá? Ou deitada. Aí, olha só, venha conferir nossas novidades e promoções. Não perca o conforto de sua vista. Olha aqui o slogan, né, do texto aí publicitário. E depois a assinatura, né, ó, Ocuvista, né? Deve ser o nome aí Deve não, é o nome da marca aí do óculos, tá bom? Entenderam, gente? Então, o título, óculos com armação flexível, a imagem de alguém usando óculos, tá? E aqui o texto falando que você pode, que essas armações são flexíveis e emborrachadas, que você pode assistir TV até deitado, ok? E depois, não perca aí o conforto de sua vista, né? Que é o slogan, aquela frase de efeito que vem aí vinculada com a marca, ok? E depois agora nós vamos para a página 28, nós faremos lá um exercício. Então, olha só, na página 28, o exercício 5 está falando assim, ó. Uma frase de efeito facilmente associada a uma marca é chamada de assinatura. Então, vamos lá, vocês precisam assinalar a resposta correta. Então, a frase de efeito, ela está aí associada a uma marca que é chamada de assinatura. Qual é a alternativa correta? Letra A, linguagem não verbal. Letra B, slogan. Letra C, título. Ou letra D, o corpo do texto. Então, na aula ao vivo, vocês vão responder essa questão para mim. Aqui, a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá, gente? É o slogan. Ele está facilmente associado aí à marca que é chamada de assinatura aí, ok? Turminha, vou deixar uma tarefa aqui para vocês, tá? A tarefa de vocês está no livro 7, página 26, vocês farão o exercício 2. Página 27, vocês farão os exercícios de 3, né? 3, 4, 5 e 6. E na página 28, vocês farão os exercícios de 1 ao 4, ok? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Pelo WhatsApp do grupo de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Beijos, turminha!